A paz do Senhor. A palavra de hoje vai nos falar a respeito da intercessão. Glória a Deus. O texto bíblico está no livro de Êxodo, capítulo 17. Estarei lendo do 8 ao 11. Só que antes de seguir com a leitura, eu gostaria de pedir a você que deixe aqui o seu comentário, a sua curtida e vamos compartilhar a palavra do Senhor para que Deus possa nos abençoar e essa palavra possa chegar a mais vidas. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Glória a Deus. Em Êxodo, capítulo 17, o povo de Israel enfrentava uma batalha contra amalequitas. Enquanto Josué lutava no campo, Moisés estava no monte com as mãos levantadas em oração. A vitória de Israel não dependia apenas da espada dos homens de guerra, mas da intercessão diante de Deus. Na nossa vida cristã, as maiorias das vitórias não são conquistadas apenas com esforço humano, mas com a oração perseverante. Interceder é se colocar na brecha. Quando nós intercedemos em verdade e decide orar com fé, milagres acontecem. Interceda sabendo que Deus atende. Glória a Deus. A nossa batalha, ela é real e precisamos lutar. Em Êxodo, no capítulo, aqui como acabei de ler, no versículo 8, os inimigos se levantaram contra Israel e de repente, sem aviso. Assim também acontece conosco. Enfrentamos lutas espirituais, problemas familiares, tentações e ataques do inimigo. A batalha é real e não podemos ignorá-la. A vida cristã não é isenta de dificuldades, mas é marcada por batalhas que nos levam a confiar no Senhor. Nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nos fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Reconhecer a batalha é o primeiro passo para buscar vitória no lugar certo, na presença de Deus. Em quais áreas da sua vida você sente que precisa reconhecer mais a realidade da batalha espiritual? Muitas vezes nós enfrentamos batalha na vida financeira, na vida familiar e na vida conjugal. Pode ser também na saúde. É muitas áreas que o inimigo ele vem nos atacar e às vezes a gente fica pensando que é normal, isso não é nada, mas se nós estamos com os olhos espirituais abertos, nós vamos entender qual é o tipo de armas que nós temos que usar. Muitas vezes são pessoas que se levantam contra nós sem motivo aparente, sem avisos, como foi aqui a questão desses amalequitas. Eles vieram atacar os israelitas sem avisar, vieram de surpresa. E o inimigo ele vem assim, de surpresa, quando nós não estamos preparados, ou ele acha que não estamos. Porque se nós estivermos firmes no Senhor, nós vamos estar o tempo todo preparados. Porque a Bíblia ela nos alerta que nós temos que estar constantemente vigilante, porque o inimigo de nossas almas, ele fica bramando ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Então, se nós vacilarmos, se nós baixar a guarda, ele nos ataca e acaba vencendo. Mas se nós estivermos em posição de vitória,
se nós estivermos unidos com o Senhor, se nós estivermos com a nossa mente voltada para Deus, nós vamos estar ganhando toda vez que o inimigo vir. E nós temos que estar na intercessão, porque a intercessão ela move a mão de Deus ao nosso favor. Aqui Moisés orientou a Josué que ele iria lá para a luta, mas eles também iam ficar na intercessão, eles iam para o monte, eles iriam ali estar levantando a sua mão para poder orar, para poder estar intercedendo pelo povo de Deus. E quando Moisés baixava a sua mão, porque cansava, aí baixava a mão, o inimigo ganhava, ia ganhando, mas quando Moisés se erguia novamente, o povo de Israel ganhava. E assim, aqueles que estavam com Moisés, que foi que estava com Moisés, Arão e eles subiram ao cume do outeiro, subiram ao monte com Moisés. E ali, quando eles entenderam que Moisés precisava de ajuda para manter as mãos erguidas, orando pelo povo, intercedendo pelo povo, eles foram ali também intercessores, colocaram pedras apoiando Moisés sentado, e cada um ficou levantando a mão de Moisés, segurando o braço de Moisés, para que a vitória do Senhor pudesse vir por meio da intercessão, por meio da oração. Deus mudaria a história de Israel, e assim Deus fez, porque Moisés, Arão e estava na intercessão, e não só os homens de guerra lá com a espada batalhando. Então, quando uns vai para a luta, outros têm que interceder, temos que se colocar na brecha uns pelos outros e interceder, estarmos em constante oração. É por isso que o Senhor, Ele instituiu a igreja, para que nós possamos estar unidos na mesma fé, orando, intercedendo um pelos outros. E quando nós oramos, o Senhor faz grandes coisas ao nosso favor. O Senhor muda história, o Senhor dá vida, o Senhor restaura a família, o Senhor muda toda circunstância que para nós é impossível, através da intercessão. Deus ouve o clamor sincero. Então clame ao Senhor, interceda por aquelas pessoas que chegarem a você o conhecimento, que está enfermo, que está necessitando de uma ajuda do Senhor, que está necessitando de um milagre. Se coloque na brecha. Muitas vezes é uma libertação, e quando nós lutamos por libertação, muita coisa acontece, até mesmo o inimigo vem com tudo contra nós. Mas nós já falamos aqui a respeito de não temer as investidas do mal contra nós, que vem para nos paralisar, porque Deus nos chamou para uma grande obra, e quando Ele nos chama, Ele se responsabiliza por nós. Então você precisa acreditar que suas orações têm poder para mudar situações. Por que nós precisamos acreditar? Porque se nós acreditamos, nós oramos com fé e Deus responde. A intercessão precisa de ter perseverança. Não é orar uma vez, 2 vezes, nós temos que orar até que a vitória seja alcançada. Muitas vezes nós cansamos, assim como Moisés ali se cansou de ficar com as mãos erguidas, mas veio gente para ajudar. O Senhor sempre manda alguém para renovar nossas forças. E assim o povo de Israel obteve vitória sobre os seus inimigos. E nós, quando oramos, não é fácil, exige esforço, constância e até a ajuda de outros, como eu acabei de falar, que foi o caso de Moisés. E assim, se nós estamos ligados a uma igreja e nós pedimos a ajuda dos irmãos, a igreja toda orando, nós vencemos. Então isso nos mostra que precisamos ser firmes e
perseverar em oração. Muitas vezes oramos um dia, 2 dias, mas desistimos rápido. Talvez você esteja cansado de orar pela mesma coisa, mas não desista. Continue intercedendo, porque Deus trabalha no tempo certo. Perseverança é prova de fé. Quando acredita na fidelidade de Deus, não deixa de clamar. Isso mesmo, quando parece que nada acontece, o Senhor está trabalhando. É que nós não estamos vendo, mas o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Eu tenho testemunho de oração, de pessoas que eu orei por 28 anos para obter resposta, para que essa pessoa viesse aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E aceitou, e esse momento chegou, aconteceu. Então, 28 anos não foi um dia, não foi 2 vezes que eu orei, não foi 3 vezes, foram 28 anos. Eu orei durante todos os dias? Não, mas a minha oração que eu fiz com o tempo, e assim, com o tempo passado, para depois orar novamente, mas com a fé que Deus iria realizar no tempo certo, foi o que moveu a mão do Senhor. E na hora certa o Senhor trouxe. Foi a minha mãe que aceitou Jesus e hoje ela vive na presença do Senhor. Ela é batizada, renovada, todos os dias quando vai à casa do Senhor, o Senhor renova a fé dela. Quando ela ora, ela sente a presença do Senhor e é lindo de ver a busca que ela tem, a entrega que ela tem a Deus no seu particular, quando Deus a usa para falar do seu amor para outras pessoas, quando a forma que Deus a usa é maravilhoso, porque assim cada um de nós temos nosso particular com Deus e Deus sabe o que Ele colocou na sua mão. Ele sabe como Ele vai te usar, como Ele te chamou e dessa forma que Ele vai te usar. Então, a história de Moisés, Arão, e Josué nos ensina que a intercessão ela é essencial para a vitória do povo de Deus. Precisamos reconhecer que a batalha ela é real, confiar que a oração move o céu e perseverar mesmo diante do cansaço. A igreja vence quando ora, a família vence quando ora, você vence quando ora. Nunca subestime o poder da intercessão, porque quando você ora, Deus trabalha. Glória a Deus. O poder da intercessão é a capacidade de influenciar realidades espirituais, físicas, por meio da oração, a favor de outras pessoas ou causas, destacando como um ato de amor ao próximo, uma arma espiritual e um alinhamento com o propósito divino. Glória a Deus. Para nós orarmos, para nós intercedermos por alguém, nós temos que demonstrar o nosso amor ao próximo. É uma das principais características de uma intercessora, é amar, ter amor pelas vidas e não buscar só por nós. Quando nós desfocamos o nosso problema e começamos a buscar por outras pessoas, Deus trabalha pelos dois. Deus não só faz o que eu estou orando, mas Ele trabalha onde eu necessito. Se eu deixo de lado a minha situação para eu orar por outra pessoa, Deus trabalha na minha causa, por mim, pela minha família, pelos meus. Aleluia! E a retribuição e provisão, a prática de interceder frequentemente resulta em renovação espiritual e bênção para a vida de quem ora. Então, você ser uma intercessora nada mais é do que você ter bênçãos espirituais. Você tem crédito com Deus. Deus te aumenta a sua intimidade com o Senhor. Quando nós estamos em oração, Deus vem ao nosso encontro, Deus nos renova, Deus nos responde e Deus nos usa para fazer a obra dele. Então seja uma intercessora, um intercessor no dia de hoje. Ora por aqueles que estão necessitados. Tem algumas pessoas em sua volta que eu tenho certeza que precisa de uma oração. Então ore por ela, entregue a vida dela nas mãos do Senhor. Se você não tiver condições de fazer essa oração,
compartilhe essa palavra, porque cada um que ouvir vai receber oração, porque eu oro por todos que passam por esses vídeos, que ouvem essas palavras do Senhor. Eu apresento ao Senhor cada alma e o Senhor vai falar com cada um conforme a sua vontade, conforme a sua necessidade. O Senhor vai se abrir. Então, nos ajude a fazer a obra do Senhor, compartilhando a palavra do Senhor e sendo um intercessor, sendo alguém com quem Deus pode confiar para fazer a obra dele. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Deus te abençoe poderosamente e fique na paz do Senhor Jesus.